amigos e amigas da TV Amergues, estamos aqui mais uma vez fazendo um programa de casa no Debatendo Joana de Ângeles. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para esses momentos que nós estamos vivendo. Nós vamos tentar também responder algumas perguntas, questionamentos que foram deixados nos últimos programas da série, e não necessariamente, falando da pergunta exata que foi nos feita, mas eu acredito que na medida do possível nós vamos tentar elucidar algumas dúvidas, E vocês podem continuar fazendo perguntas, na medida do possível nós vamos respondendo aquilo que der para a gente trazer no programa ou vamos responder ali diretamente. Hoje o tema é Vinde a mim, aquele momento em que Jesus, na passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, disse: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós sabemos que este momento da pandemia pode estar causando um prejuízo em vários sentidos da nossa vida. E nós estamos cansados, sobrecarregados com esse momento, às vezes com falta de dinheiro, às vezes passando literalmente pela doença. Para aqueles que ainda não contraíram, talvez isso fica muito mais fantasioso, a ideia de que está por vir e de onde estaria esse vírus tão assustador, que está no planeta inteiro. Mas nós sabemos também que existem essas doenças. Há desgraça real, como diz Joana de Ângeles. Sim, nós vivemos este momento, podemos nos sentir assim um pouco despedaçados pelas situações que vamos nos relacionando com uma certa dificuldade, esses acontecimentos funestos, o peso dessa angústia que pode nos assolar dependendo da situação que estamos vivendo, Alguns atos infelizes, como enfrentando situações que poderiam ser evitadas, desarticulação das nossas emoções que vem à tona num excesso de ansiedade ou num excesso de medo, ou até sentindo culpa se vamos dar uma volta no quarteirão, como eu já ouvi de algumas pessoas, Seja como for, pode acontecer essa desestruturação da nossa existência física e moral. E o ego sofre. O ego entra em sofrimento. E esse sofrimento, ele é percebido de muitas formas. Uma delas é a ansiedade. Até foi feita uma pergunta: como lidar com a ansiedade, não é? Como nós podemos evitar que a ansiedade tome conta da nossa experiência atual? Realmente, pois então é necessário aprendermos a lidar com a ansiedade. A ansiedade é um estado que faz parte de todos nós, é da nossa fisiologia mesmo, o estado de ansiedade. Só que ele é um estado mental que naturalmente o organismo consegue lidar, o organismo consegue diminuir. O nosso corpo tem uma programação para conseguir diminuir os efeitos da ansiedade se nós pudermos lidar e gerenciar o estresse diário, com atividade física, com uma boa alimentação, com uma boa noite de sono. E nós vamos ver aqui aquele que está por trás das nossas experiências, nos dando um suporte que às vezes nós esquecemos, não é verdade? Vamos lá. A ansiedade também gera inseguranças, incertezas. Ela pode ser maior para aqueles que necessitam o controle e para quem tem muito medo e culpa, que Joana chama de medo e culpas atávicos, porque está nos acompanhando há muitas encarnações. Quando a ansiedade se torna um processo frequente de longo curso, ela se torna então um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, como nós chamamos. Quando acontece, é necessário um tratamento técnico, muitas vezes com medicação e terapia, mas seja como for, nós podemos encontrar um acolhimento nas casas espíritas para falar um pouco dessa ansiedade no atendimento fraterno. Então, a ansiedade, ela está em maior quantidade na atualidade, seja porque a mídia aumenta esse processo falando
diariamente, mas nós temos o controle da televisão na mão, nós temos o controle de ligar ou desligar o nosso celular. Nós precisamos estar na frente desse controle. Não podemos nos deixarmos dominar pela ansiedade que é gerada, porque a mídia está fazendo o papel dela, ela tem que informar. E nós podemos ficar 1 ou 2 dias sem ter informações, depois passar a ter. A situação vai mudando todos os dias. Eu não saberia dizer os números que nós temos, porque já assim que vocês fossem assistir, já teria mudado. Então, nunca vai ser atual, né, falar sobre isso. Por isso que é diário a atualização da mídia. E nós é que vamos escolher se vamos nos deixar dominar por essa situação. Não é? E a nossa vida, ela merece um cuidado diferenciado neste momento. Eu costumo dizer assim que nós podemos usar a técnica do AA, por exemplo, do Alcoólicos Anônimos, só por hoje. A gente dá conta só do dia de hoje. Ficamos presentes no aqui e agora, lidando com as nossas dificuldades, com nossas relações familiares, com filhos em casa, pequeno, requisitando nossa atenção, não é? E precisando estudar online e todo o nosso trabalho também home office. Às vezes temos muitos familiares, não conseguimos fazer o distanciamento adequado, enfim, são muitas demandas, eu concordo com isso, mas a ansiedade ela tem como ser administrada. O mais importante, como Joana de Ângeles nos traz, e hoje nós vamos olhar vários capítulos do Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então nós vamos entender com Joana que a maior parte de nós vive a consciência de sono. E essas couraças que estão impregnando a nossa vida, ela sugere então que nós relativizemos os nossos prazeres físicos, não vamos nos dedicar excessivamente a eles, vamos banir viciações, imediatismos. Os nossos imediatismos, eles são geradores de ansiedade. Dedicar um tempo ao estudo de si mesmo, seja através da obra psicológica da Joana, seja através de qualquer obra, Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, tem muitas obras que nos ajudam ao autoconhecimento. É claro que Joana se dedicou especificamente à psicologia profunda, ela refere Jung frequentemente, e por isso que alguns termos, como a sombra, por exemplo, que ela refere no Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela refere a sombra profunda que há em nós e que mantém essas couraças fortemente apertadas. E o ego muitas vezes fica acuado, fica aprisionado. Jung diz assim, que conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Neste post que eu encontrei. A sombra profunda, como diz Joana, são essas vivências desde a infância que foram reprimidas, esquecidas, ou às vezes não passaram pela consciência do ego. Elas foram jogadas diretamente para o inconsciente pessoal. O ego é que faz a qualidade, o ego é que dá o valor da sombra na medida em que ele, não reconhecendo o que está, qual é o seu conteúdo, na medida em que o ego não conhece seu conteúdo, ele dá o valor que então faz sentido para ele, positivo ou negativo. A sombra em si mesmo ela não tem essa qualidade, é em referência ao ego. Então o ego, quando reconhece essas qualidades positivas ou negativas fora de si, nos outros, nas coisas, nas pessoas, é que ele estaria projetando a própria sombra. As qualidades positivas, por exemplo, são quando você vai elevar excessivamente alguém e você vai endeusar essa pessoa, você vai depositar nela todo um potencial que é seu também, que você poderia desenvolver. E as negativas, na sua grande maioria, são essas projeções que nós estamos sempre fazendo quando vemos defeito, quando acusamos algo, quando estamos no sentido até atacados por situações. Na atualidade, nós estamos sendo bombardeados por muitas mentalidades. O pensamento que está no ar, em ondas mentais, então, está circulando por todos nós. E o pensamento é algo
que não tem barreiras. Todo o planeta está vivendo a mesma situação. Então, nós estamos intercambiando os nossos pensamentos, seja de ansiedade, seja de esperança, seja de medo, seja de tristeza pela perda de um ente querido. Nós então estamos compartilhando tudo isso. E às vezes esses pensamentos formam uma grande sombra, uma grande escuridão, né, que nós chamamos de coletivo. Uma sombra coletiva, então, também está envolvendo a todos nós. O que fazer então? Apenas reconhecer, lidar com isso, como nós dissemos, relativizar, não nos deixar dominar por essa sombra que está acometendo toda a população, não só do nosso país, mas por todo o mundo. Nós podemos nos apoiar em Jesus, diz Joana. Apoia-te nele. Procure recursos que estão na obra psicológica, mas estão em toda a obra de Jesus. Ali no Jesus de Atualidade, ela traz uma série de possibilidades. A autoanálise daquilo que nós estamos pensando e sentindo, a serenidade diante do sofrimento, porque ele está aí, ele é reconhecido e nós temos um tempo para lidar com ele. Nós vamos nos retirar de lugares deletérios, seja lugares físicos ou mentais. Esses lugares, como nós já dissemos aqui, que ficam às vezes abandonados e são deletérios na medida em que continuam gerando sensações e sentimentos antigos que não são reconhecidos, não é? Então, nós vamos nos empenhar o quanto possível para lidar com isso sem esmorecer, considerando o nosso tempo. Vamos nos considerar humanos, temos um tempo para lidar com isso e considerar também o tempo do outro. Uma das coisas que a ansiedade acaba atropelando é o tempo do outro. Como se nós pudéssemos resolver todos os problemas ao nosso redor. E não é verdade, né? Cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Afinal de contas, é assim que Jesus lida com as dificuldades, não é? Ele diz, vai, não peques mais. Ele não atropela, ele não tem a ansiedade inerente de resolver nada para ninguém. Cada um precisa assumir o seu papel na vida, como nós costumamos dizer, né? Assumir a sua cruz, levá-la tão vigorosa, com tanta coragem como ele próprio fez o seu processo. O indivíduo, muitas vezes aprisionado, e nessa imagem a gente sente como, às vezes, essa criança interior, ela fica pedindo uma atenção, ela está lá presa. E Joana diz assim, que somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornar-se uno consigo, isto é, realizando a perfeita harmonia entre o ser interno que é e o externo que apresenta. Então, essa integração do tornar-se uno consigo é também tornar o fardo leve da nossa experiência. Nossa experiência, muitas vezes, levada até as últimas consequências, pode gerar um peso desnecessário. Joana fala que a oração, a meditação, ela vai nos ajudar a este fardo ser um pouco mais leve para cada um de nós. E eu associei a frase que Jung nos diz, que o nosso objetivo é tornar-se si mesmo, o ego ir ao encontro do si mesmo. Então, Joana diz que através da oração, identifica-se com outras ondas psíquicas, então a oração nos leva a essa identificação e impregna-se de energias saturadas de paz. Porque toda terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo, diz a mentora, e ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Está no capítulo 7 do Jesus do Evangelho. E nós, quando nós lidamos com a nossa experiência, né, com o nosso jugo, como diz Jesus, né, que o dele é leve, e nós vamos lidar com cada dificuldade também com essa leveza. Quem é que ele nos traz? Quem é que ele nos brinda como exemplo? A criança. Ele traz sempre o simbolismo da criança como sendo a representação daquele que é pequeno diante do maior.
E o pequeno, então, como diz ela, para ser o maior no seu conceito, no conceito de Jesus, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando o seu irmão no lugar onde desejasse estar, que foi a lição também de Jesus, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então veja que ser pequeno diante do grande, que é Deus, que é o self, Deus em nós, é que vai nos ajudar a reconhecer esse simbolismo. Então nós temos a criança como modelo. O ego se rebaixa para o self, libertá-lo da ignorância. É a influência do self na nossa vida se fazendo presente para cada um de nós. Então nós não estamos sozinhos. Jesus chorou também por nós. Ele chorou e mostrou o seu pranto, o seu sentimento com compaixão e misericórdia, porque sabia o que ia acontecer ali adiante, no futuro e ainda hoje. E nessa imagem que mostra essa sensibilidade de Jesus, que mostrou inclusive como é viver, como é fazer contato com seus afetos, como é reconhecer, mantendo-se imperturbável e não insensível, como diz Joana. Ele era imperturbável, porque o self dele já tinha atingido total individuação, mas não era insensível. Ele sempre era tocado por todos que pediam ajuda. E é esse o nosso momento, gente. Nós estamos precisando muito mais de Jesus do que de qualquer mídia, de qualquer pensamento repetitivo a respeito do que nós estamos levando. Jesus vai nos dar essa possibilidade de encontrarmos o nosso centro, o nosso caminho tranquilo, né? Percebendo que nós estamos passando por uma transição, sim, mas necessária a cada um de nós. E depois disso, nós não podemos, como já dissemos outras vezes, sair sem ter aprendido nada, né? A aprendizagem, ela vai ficar e nós vamos colocar em prática. Só que nós vamos perceber que estamos acompanhados pelo Mestre. Eu espero que eu tenha conseguido responder algumas questões que foram deixadas ali nos programas anteriores. Se gostaram, façam um comentário, façam perguntas, deixem um like e a gente, na medida do possível, vai dando esse retorno, né? Como nós estamos fazendo de casa, conforme cada um pode se apresentar. Eu agradeço, então, ficando aqui com Jesus, né? E espero que vocês possam estar conosco nos próximos programas também. Um abraço, muito obrigada.